caí, me afastei, me perdi. Talvez essas palavras descrevam exatamente como você se sente hoje. Você já esteve perto de Deus, mas alguma coisa aconteceu. E agora tudo o que resta é culpa, vazio e saudade. E a pergunta que fica é: será que ainda existe chance para mim? Será que depois de tudo que eu fiz, Deus ainda me aceitaria de volta? Para responder essa pergunta, Jesus contou uma história. E nela, ele deixa bem claro que mesmo quando você está longe do Pai, ele todos os dias olha para a estrada esperando a sua volta. Eu sou o pastor Luiz Almeida e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Ainda dá tempo de voltar para Deus. Todo afastamento de Deus é um processo. E para ilustrar isso, eu vou usar a parábola do filho pródigo, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 ao 32. Nessa parábola, Jesus conta que um filho mais novo de um pai que tinha uma fazenda, que tinha muitos bens, ele chega para o pai e pede a parte dele da herança. E depois de alguns dias que ele recebe essa herança, ele parte para uma terra longínqua e ele gasta todo o dinheiro. E o texto deixa bem destacado que ele viveu dissolutamente, ou seja, gastou sem regra, sem pensar. Com certeza, esse jovem, ele já pensava em conhecer o mundo e ele já planejava em como ia fazer isso. Quando ele pede a herança ao pai, ele não espera muitos dias, ele parte. Assim que ele tem o dinheiro, ele parte para longe. Aquilo já nasceu no coração dele um tempo. E ele tinha aquele sonho de conhecer as coisas do mundo, da terra onde ele poderia gastar de qualquer forma. Assim é o afastamento da presença de Deus. Muitas vezes estamos na presença de Deus, vivendo as coisas boas, mas aí as coisas do mundo começam a nos cativar. O pecado, a sedução, a tentação. E aí automaticamente a gente começa a maquinar como nós vamos fazer, como aquele jovem. Pensou pegar o dinheiro, a parte dele da herança e partir, viver, achando que o dinheiro ia durar para sempre. E assim a gente fica, achando que as coisas vão durar para sempre. Muitas vezes, como aquele jovem que acreditava que finalmente estaria livre, quando a gente se afasta, querendo curtir as coisas do mundo, a gente acha que vai ficar livre. Mas isso não é liberdade. E nós vamos ver que ele gastou todo o dinheiro e chegou a ficar vazio. Porque longe do Pai, distante da sua família, você vai ficar vazio. E a tendência é ir para o fundo do poço. O afastamento é um processo. E esse processo vai levando o homem cada vez mais para o fundo do poço. E isso acontece porque Deus tem um objetivo. Tudo o que acontece na vida do homem, mesmo quando ele está afastado, Deus tem um objetivo para guiar esse homem de volta. No versículo 14, Jesus disse que naquela terra onde o jovem estava, houve uma grande fome. E ele, ao invés de voltar para casa, ele se achegou a um cidadão daquela terra, aonde aquele cidadão mandou ele apacentar porcos. Para os ouvintes da parábola, daqueles primeiros ouvintes ali, que ouviram a história contada por Jesus, na mente deles, eles entenderam que aquele jovem chegou ao fundo do poço. Ou seja, não tinha mais remédio para aquele jovem. Sabe por quê? Para o judeu, o porco é visto como imundo. Cuidar de porco, apacentar porcos, era a pior coisa para um judeu. Então Jesus mostrou que aquela crise, tudo que estava acontecendo naquele jovem, que estava longe da casa do Pai, só estava piorando. E sabe o que isso nos mostra? Que às vezes Deus permite que crises venham. Pandemia, desemprego, doença, muitas coisas que estão acontecendo na tua vida. Sabe por quê? Deus está te guiando para você voltar para a casa do Pai. Mas não faça como o jovem. Ele relutou, ele não voltou logo. Ele poderia muito bem, naquele momento, já voltar para a casa do Pai. Mas ele foi se achegar a um cidadão. Todas as vezes que a gente não se achega a Deus e se achega a alguém que a gente acha que vai resolver a nossa situação, sabe o que vai acontecer? Nós vamos para o fundo do poço cuidar de porcos, viver na lama. Mas essa lama vai nos fazer cair em si. No versículo 16 mostra bem o estado daquele jovem. Ele estava cuidando de porco, que era um estado degradante para o judeu, no meio ali da lama, daquele lugar que fedia, e ele ainda desejou comer a comida do porco de tal fome que ele estava. Mas aí vem um segredo
e o início da volta dele. Vem, como eu costumo dizer, o start. O texto do versículo 17 diz: caindo, porém, em si. Ele olhou ao redor dele, para a situação dele, e viu que aquilo não era uma situação para quem tinha um pai. Tanto é que ele começa a pensar e falar: os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Possivelmente, aquele pai, ele tratava tão bem os seus empregados que eles tinham uma vida muito acima da média da época. E aquele jovem sabia disso, sabia que o seu pai tratava bem o empregado, quanto mais ele que é filho. Além disso, ele parou e pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou buscá-lo e vou pedir perdão a ele, porque eu vou dizer a ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Aquele jovem, no meio da lama, no meio dos porcos, a sua reflexão fez-o entender que ele não estava bem, que ele precisava voltar para a casa do pai. Você clicou nesse vídeo porque você entende que você não está bem. Você sabe que você precisa sair da lama. Você sabe que você precisa voltar para a casa do pai. Você sabe que na casa do teu pai, os momentos que você passou na fé, tendo experiências sobrenaturais, ouvindo a voz dele, não se compara a nenhum prazer que você está vivendo no mundo. E essa situação que você está nesse momento é para você cair em si, ou seja, refletir e tomar um passo para voltar para a casa do pai. Se essa mensagem já está falando com você, chegou a hora de você dar um like para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas que também precisam voltar para a casa de Deus ainda hoje. Mas não adianta só pensar, não adianta só reconhecer, precisa agir, precisa levantar e dar o primeiro passo. Tão forte quanto o cair em si, o reconhecer o estado, é dar o primeiro passo. Porque não basta só refletir, precisa ter uma ação, precisa tomar uma atitude. E aquele jovem, ele tomou uma atitude, ele levantou-se, no versículo 20 mostra que ele levantou-se e foi encontrar com o pai. E quando ele estava chegando perto, o pai estava ali de longe, já olhando o caminho, todos os dias esperando ele voltar. E quando o viu, correu para ele e abraçou e beijou. Deus é representado na parábola por esse pai. E ali mostra a ânsia de Deus pelo pecador arrependido. Ele corre ao teu encontro. Meu irmão, minha irmã, se você hoje, no teu coração, propor voltar para a casa do Pai, pode ter certeza, Ele está cuidando de tudo já e Ele está correndo para te abraçar no caminho. O jovem só deu um passo e o resto foi com o Pai. Ele correu, abraçou e fez uma festa. Deus quer fazer uma festa no céu hoje, porque o teu coração está disposto a voltar para o Pai. E da mesma forma que aquele jovem não encontrou um tribunal, mas encontrou um abraço, não recebeu condenação, mas compaixão, assim Deus está esperando para fazer com você. Pode ter certeza, levante-se da lama que você se encontra, tome uma atitude, vá para a casa do Pai, que Ele está todos os dias esperando por você para correr e te abraçar e fazer uma festa no céu por causa da tua vida. Talvez você esteja muito tempo afastado e já não lembra nem mais como que são as coisas. Pode ter certeza, Ele está te esperando todos os dias. Se essa mensagem falou com você, comenta aí embaixo. Se você quer voltar para o Senhor, se você precisa de força, precisa de oração, coloca no comentário. Eu vou responder o teu comentário, eu vou orar por você. Eu tenho certeza que essa mensagem Deus colocou no meu coração por causa de você. Porque todos os dias Ele está olhando para o caminho, esperando. E ainda dá tempo. E o tempo de voltar para Deus é hoje. Mesmo voltando, você vai pecar. E quando pecar, você vai precisar de orientações. Então já assiste esse vídeo aqui, que nós já nos encontramos lá em alguns segundos.